Fala comigo, estudante. João 10 e o nosso desafio continua. A primeira pergunta a ser feita diante desse capítulo é: quem é o ladrão? Na maioria das vezes, essa passagem é lida e comumente interpretada pelo meio religioso como sendo Satanás, o diabo, o personagem mencionado aqui por Jesus. O ladrão, aquele que vem para matar, aquele que vem para roubar, aquele que vem para destruir. Será que essa resposta está correta? Nós temos feito um exercício árduo aqui, de analisar bem o contexto e não um simples versículo isolado. Por mais que talvez a gente tenha várias pessoas falando interpretações e mais interpretações sobre algum determinado texto, mas aqui nós conseguimos chegar à resposta e vermos que aqui nessa passagem o ladrão mencionado não se refere a Satanás, por mais que nós sabemos que ele é profissional, um perito em matar, roubar e destruir. Mas aqui nós precisamos olhar para o verso 8, onde Jesus afirma, utilizando esse cenário aqui de curral, pastor, ovelhas, ele diz: todos os que vieram antes de mim são ladrões. Todos quem vieram antes, em que sentido? Existia a profecia, a promessa, a expectativa de um Messias há vários anos. Logo, alguns espertinhos ao longo da história, antes de que Jesus viesse de fato ao mundo, se passaram por ele. Ao longo da história nós temos o registro de vários Messias, falsos cristos que vieram antes dele, falsos pregadores, falsos profetas, se passando por Jesus. Todos eles eram mercenários, todos eles eram impostores, todos eles eram ladrões, buscando fama e, na maioria das vezes, buscando o dinheiro do povo, enganando com essas intenções erradas. Então, aqui nessa passagem, esse grupo de pessoas, os mercenários, são identificados e são comparados a um ladrão, que não tem nenhum tipo de compromisso com as ovelhas, que quando o perigo se aproximar, ele não vai cuidar, ele não vai proteger, ele não vai curar, pelo contrário, ele vai fugir. E por isso Jesus está se colocando no papel principal, respondendo aqui também a pergunta: quem é o pastor? Ele diz: eu sou o pastor legítimo, o pastor verdadeiro, o Messias legítimo, o Messias verdadeiro. Eu protejo as minhas ovelhas, eu protejo o meu povo, eu protejo a minha igreja, eu guio. O texto está o tempo todo falando sobre a voz do pastor. Então ele, com a sua voz, ele nos guia. Ele está dizendo que se relaciona também com as suas ovelhas. Observe esse cenário de trocas que acontece aqui. Ele fala, ele abre a porteira, ele cuida do rebanho, como nós vemos aqui. Além disso, ele inclui pessoas no seu rebanho. Ele diz: eu tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Aprisco é curral. E muito provavelmente aqui ele esteja falando dos gentios, de todo o resto do mundo que não faziam parte do povo judeu. Aqui nós temos essa informação. Ele diz: eu tenho também outras pessoas para trazer para cá, para abrigar no meu curral. E o bom pastor, o pastor verdadeiro, ele se doa. Nós vemos aqui que ele voluntariamente, não foram os romanos que tiraram a sua vida, não foi Pilatos, não foi Herodes, ele se entregou. Ele diz: ninguém tira, eu dou voluntariamente. E por isso nós conseguimos entender com perfeição o plano de salvação de Deus, onde ele planeja a entrega voluntária de Jesus para que ele pudesse morrer no nosso lugar. E assim nós vemos o evangelho se concretizando através dessa oferta que Jesus dá, que Jesus oferece. Então, quem é o ladrão? Todos os falsos messias, todos os falsos pregadores, todos os falsos ensinadores.
E em um certo sentido nós podemos fazer essa aplicação. As pessoas que também vivem hoje se passando por profetas de Deus, por pregadores do verdadeiro evangelho, enquanto estão com intenções escusas e imorais por detrás dessa apresentação. O ladrão não é Satanás aqui nessa passagem. Depois disso, nós temos um texto muito especial nos evangelhos que fala sobre a nossa salvação. O indivíduo que ganhou a salvação, será que ele pode perdê-la? Será que a nossa salvação depende de nós, depende da nossa perseverança, depende da nossa santidade, depende de algo externo que não seja o próprio Deus, que não seja Jesus? Aqui nós temos resposta para essa pergunta. Por mais que no meio religioso existam posições diferentes sobre esse assunto, principalmente as igrejas pentecostais tratam esse assunto de uma outra forma, nós temos textos muito claros e esse é o primeiro deles. Nós vamos ver ao longo do Novo Testamento uma série de passagens que asseguram a nossa perseverança, que asseguram a durabilidade da nossa salvação. Em que sentido? Aqui Jesus diz, no capítulo 10, verso 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Agora escute isso. Eu lhes dou a vida eterna. Logo em seguida, ele diz qual a implicação disso. Esse presente que nós recebemos, vida eterna, vida sem fim, vai gerar uma imortalidade em um certo sentido. Esse é o resultado. Jamais perecerão. Perecer aqui tem um sentido de condenação. Elas jamais terão que enfrentar a condenação eterna porque elas receberam de mim a vida eterna. Elas foram salvas, elas serão salvas através do meu sacrifício, através da minha vida. E depois a segunda indicação que nós temos aqui, além dessa, que fala sobre uma salvação eterna e duradoura. Quando nós falamos eterna é algo que não tem fim. É o indicador de uma possibilidade de sermos retirados do curral de Deus, do curral de Jesus. Ele, como sendo esse pastor, ele nos coloca nesse lugar seguro e aqui ele está afirmando: ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas da minha mão. E aqui nós entendemos, será que o falso pastor, os falsos profetas, os falsos mestres não poderiam tirar Jesus, tirar as ovelhas das mãos de Jesus? Será que não? Será que Satanás não poderia fazer isso? Será que os demônios não poderiam fazer isso? E aqui nós temos a resposta: ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Esse é um dos textos que nós temos que são usados para defender essa posição de que, uma vez que nós somos salvos, definitivamente salvos, não existe a possibilidade de nós perdermos a nossa salvação, porque isso não depende de nós. Mas e agora? O que fazer com essa informação? Agora que eu sei da longevidade, da durabilidade da minha salvação, será que eu posso viver uma vida de relaxo, uma vida de relacionamento com o pecado? Nós veremos ao longo de todo o Novo Testamento que o grande propósito de Deus em nos salvar não é salvar apenas da culpa do pecado, que é o que está sendo tratado aqui, mas também tratar do domínio do pecado da nossa vida. Ele nos escolheu para sermos santos, irrepreensíveis, termos uma vida de distanciamento máximo do pecado. Então, quem pensa dessa maneira, apenas quero ser livre do inferno, está comprovando que, no fim das contas, não entendeu nada do Evangelho e que talvez nem seja um discípulo de verdade, nem seja alguém que foi alcançado pela graça e que foi definitivamente salvo. Nós vamos fazer dessa segurança, nós vamos fazer dessa certeza, dessa garantia, um motivo para nós valorizarmos ainda mais o propósito da morte de Jesus, que foi nos livrar completamente das
consequências e da influência do pecado no nosso dia a dia. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio.